E o que eu quero saber, para começar, Alípia, quem és tu fora do desporto? É que toda a gente, todos nós conhecemos quem é que tu és no desporto, ou achamos que conhecemos, mas poucos de nós sabemos quem és tu fora do desporto. Quem és tu? Pá, Adriano, isso é uma pergunta super difícil. Começas logo até juntos. Fazes-me lembrar o Pep quando jogava no Real Madrid. Ou vai a bola ou vai o homem, ou então vai os dois. Nos últimos anos acho que sou muito pouco fora do desporto. Quando eu estava no meu nono ano, mandaram-me fazer uns testes de psicotécnicos. E aquela porcaria de 99% para desporto, ou seja, está aí explicado o que sou eu fora do desporto. Os próprios testes psicotécnicos não conseguiam percepcionar o que seria eu se não fosse desporto. Mas dizer bem claro, a patinagem não foi a minha primeira modalidade onde me fixei, onde me apaixonei, onde achei que ia tentar ser atleta, treinador ou o que fosse. Agora, desporto, garantidamente, Adriano, vais muito por fora. Eu sei que jogaste hóquei e sei que fizeste uma série de coisas quando eras puto. O que é que foi? O que é que fizeste? Antes de chegares às corridas em patins, que era o nome na altura, o que é que fizeste? Pá, as minhas primeiras modalidades, claro que acabou por ser as modalidades de onde eu residia, o futebol e o basquetebol, foram duas modalidades onde quase os iniciei. Depois, onde eu comecei a ter algum sucesso esportivo, fui no atletismo, curiosamente no atletismo de longa distância. Fiz atletismo, provas de estrada Também e fiz. algumas provas, até umas provas de pista. E depois a patinagem surge na minha vida já muito tarde, à volta dos 13, 14 anos. E isto agora é um bocadinho assustador o que eu vou dizer. Eu entro na patinagem para ir atrás de raparigas. Nada contra. Exatamente. Basicamente eu jogava futebol, como todos os rapazes da minha idade. Eu vi que havia umas meninas que faziam patinagem artística na altura. E eu vou para lá na perspectiva de aprender a patinar. Era uma escola de patinagem que dava principalmente para o hóquei, para a artística. A velocidade era só para quem jogava hóquei. Podiam fazer também as tais corridas em patins. Era um profile. Até porque na nossa associação, curiosamente, isto é um dado curioso que eu gostava de partilhar com vocês, quando nós nos inscrevíamos numa modalidade, automaticamente estavas inscrito nas três. A associação replicava a nossa inscrição, não sei se ainda Nas três. Não existe ninguém a fazer isto, e nós praticávamos as três modalidades na região autónoma da Madeira. Então eu acabei por ir um bocadinho para a patinagem, numa perspectiva de hóquei em patins, digo eu, foi aquela que me chamou logo mais a atenção no início, mas muito por culpa porque havia meninas a patinar, muito sinceramente. Esta foi a razão inicial de eu ir para os patins. Ainda não existia Instagram, não era? Não existia Instagram, não havia nada disso. Depois havia umas meninas do Funchal que vinham treinar a Santana, sempre que eu sou um gajo de campo, um gajo de terra, pá, com poucas vivências naquela altura, e havia umas atletas que iam lá treinar a Santana e tipo, na altura fui a cena de ir para os patins. Depois, curiosamente, quando comecei a calçar os patins, eu era uma nódoa, do pior dos piores que vocês possam sequer imaginar, com uma série de dificuldades em termos de desequilíbrio. Patinar era uma coisa que para mim era muito difícil. Eu vou-te fazer uma inconfidência que vou levar na cabeça aqui em casa para te dizer que eu não sou um grande adepto de patinagem artística e vi dezenas de horas de treinos no Hockey Galeria de patinagem artística pelo mesmo motivo. Exato, e foi um bocado por aí. Eu inicio depois a fazer artística também, faço artística, sempre na vertente de pares, para mim singulares não fazia sentido nenhum, e depois pronto, as corridas em patins acontecem, e depois jogo hóquei e mudo de clube, para um clube maior, o Grupo Desportivo do Estreito, que também tinha corridas em patins, e aí vou a uma prova ou outra. Depois com a entrada na universidade, basicamente o treinador que fazia os treinos do Santanense acaba por sair, por ir estudar para o continente, e como eu estava cá na Madeira, perguntaram-me se eu estaria interessado em iniciar, e eu já tinha iniciado a patinagem, as corridas em patins num clube no Grupo Desportivo do Estreito, e olhei para a modalidade como uma oportunidade de tentar pôr em prática aquilo que estava a aprender no curso de Educação Física e Desporto. E o que é curioso no meio destas histórias todas é que eu olhei para aquilo e pensei, bem, nós somos para aí 30 e tal, ninguém percebe nada desta merda. Eu vou fazer com que as pessoas comecem a gostar disto. Vou trabalhar para ser bom neste. É fácil, só tenho 30 para ganhar. Percebes? Não é muito difícil. Portanto, um dos melhores treinadores da modalidade da atualidade começou porque queria ser o melhor de um grupo de 33 pessoas. Pá, queres melhor história que esta? Basicamente foi por aí. O meu início.
Mas o Olímpio, para além do desporto, que foi a fase inicial, tu disseste mesmo que isto ia ser uma conversa muito informal, e realmente está a sair. E contigo é perigoso, pá, porque a gente já conversa Esse é o sobre tanta objetivo. coisa. Já conversa sobre Anos. tanta coisa que torna-se um bocadinho perigoso, que eu posso aqui dizer situações graves. Mas dizer, para além dos patins, para além do desporto em geral, eu considero-me uma pessoa que gosta muito de viajar. Percebes? Viajo no desporto, mas para além do desporto, pelo incrível que pareça, das coisas que me dá mais prazer é viajar e depois é estar com a minha família. Eu não sei se é da idade, tenho feito 42 anos há pouco tempo, estou a ficar um bocado de cota. Dou muito valor a tentar estar com os meus e fazer as coisas com quem eu gosto e pouco mais do que isso. Não tenho grandes tarefas para além do desporto, porque tudo aquilo que eu gosto está relacionado com o desporto. Eu dou por mim. Se tiver um tempo livre, por exemplo, para vocês terem uma noção, eu sou uma pessoa que dou treinos de manhã à noite. E se tiver um tempo livre, eu dou por mim a pensar, bem, vou fazer um treininho. Percebem? Seja para terem uma noção. E em que momento é que pensas, se calhar eu vou ser treinador? Ou se calhar vou ser melhor treinador do que fui atleta? E tu já foste um atleta bom? Não foi. De longe, comparado consigo, com o Sr. Adriano Santos, eu fui um E com o Helder, atleta. E com o Helder, exatamente. Helder, peço imensa desculpa. A diferença é que nós patinámos juntos e tu ainda não patinaste com o Helder. E eu também. Exato, com o Helder não tive essa oportunidade. Eu com 12, 13 anos organizei um torneio de futebol com 8 equipas, 120 atletas e com medalhas e troféus numa ilha. Porquê? Na ilha Qual foi a tua motivação para fazer isso? Gostava da organização de coisas, eu gostava de desporto e gostava de organizar coisas. E sinto que isso para mim já foi algo inato, ou seja, eu não consigo explicar bem de onde é que isso vem. Em relação à patinagem, eu vou para o Estreito, para o grupo desportivo do Estreito e abro a modalidade do zero. Eu começo por treinar 2 vezes por semana, tenho alguns atletas e começo a ir aos nacionais. Numa das provas que nós tivemos em Serpa, eu apercebo-me que tenho um atleta dentro das 6 primeiras. Eu assim, caramba, a gente começou a patinar há 2 anos e já consigo ter um atleta nas 6 melhores do país. E eu era treinador nível, e sou, agora já não, deve ter caducado a célula, eu sou treinador nível 2 do Hóquei em Patins. A Região Autónoma da Madeira tinha uma grande aposta no Hóquei em Patins e eu tiro o nível 1 logo desde muito cedo, 17, 18 anos, ali à volta disto. O Hóquei Clube Porto Santo estava na primeira divisão nacional, para vocês terem uma noção. Então eles tinham jogadores, treinadores e não tinham ninguém com o curso de nível 2, então a Federação teve que dar o curso no Porto Santo. E eu sou um daqueles grandes felizardos que, no meio do processo, olha, vai-se arranjar aqui um pequeno novinho que esteja a tirar a educação física e desporto para tirar o nível 2, e eu vou tirar o nível 2. Ou seja, eu começo primeiro por ser treinador de hóquei, depois já em paralelo com isso, com treinar uma equipa sénior aos 19 anos, e as dificuldades que era treinar pessoas com 30 e tal e com 19. Vocês os conhecem, sou uma pessoa de ideias muito próprias e de metodologias muito específicas, ou seja, não sou nada ortodoxo, não sou nada de seguir o espírito da carneirada, não sou nada de fazer porque os outros fazem, de todo, sou completamente oposto desse tipo de situações. Por isso, quando comecei no hockey, pensei assim, bem, eu vou ter que começar a fazer algo que me identifique e que eu vou marcar a minha marca, vou meter a minha marca aqui. Rapidamente percebi que o hockey era uma modalidade muito que estava com algum nível de desenvolvimento na região e que havia muitos meandros e situações políticas que nada tinham a ver com o hockey. Então, eu pensei para mim, isto não é a minha praia, enquanto na velocidade, como eu já disse, eram 34 ou 36, era mais ou menos fácil começar a tentar fazer um caminho, trilhar o meu caminho, e depois, quando eu me apercebo que a nível nacional consigo lá chegar minimamente, comecei também a começar a ter gosto, começar a criar os meus atletas. Essas atletas eram do género femininas e já eram um bocadinho mais velhas, eram juvenis ou júniores. E eu penso, não, se com pessoas com 2 anos ou 1 ano e meio a andar em cima de patins e mal, eu já faço o que faço e comecei a dizer, no dia que eu construir uma coisa minha, à minha maneira, acho que tenho possibilidade de fazer a diferença, e isso levou 3 anos. E tinhas alguma influência na altura, ou foste mesmo, como estavas a dizer, foste um self-made man? Fizeste porque querias fazer e descobriste a tua forma de fazer, ou tinhas alguém que pensaste, olha, este é o meu, é por isso que eu também quero ser treinador e isto vai dar? As minhas referências, como qualquer ser humano que vive em Portugal, é futebol. A gente somos bombardeados, nós somos bombardeados de uma maneira, nós somos autenticamente bombardeados por futebol. Todas as segundas-feiras há 5 ou 6 canais que só se fala de futebol e toda a gente percebe futebol.
A gente consome futebol na imprensa escrita, consome futebol na imprensa radiofónica, consome Em futebol... todo lado, redes sociais, comentários, tudo. Ou seja, a minha referência de futebol na altura, sem dúvida nenhuma, que era o Mourinho como treinador, arrogante, irreverente, fora do quadrado, e acho que cresci um bocadinho assim, estúpido também, cresci um bocadinho dessa forma. Os meus 3 primeiros anos como treinador, há aquelas pessoas que olham para a modalidade e pensam, bem, vou olhar para a patinagem e vou tentar perceber quem é o melhor na patinagem e vou copiar a patinagem. E na minha altura fui tentar perceber o que as outras modalidades, que poderiam ter algumas semelhanças, faziam que o pudesse copiar. E do por mim, não sei se vocês sabem, há um vídeo feito em 2011, deu na ordem, isto aqui entre nós, na ordem de muito dinheiro, pois eu ia dizer o valor, mas não vou dizer, que deu muito dinheiro na altura e que fez com que a gente fizesse 1 ou 2 épocas desportivas graças a um vídeo. Por mim a fazer, por exemplo, trabalhos de compensação em 2011, 2012. Dou por mim a fazer treinos de ciclismo, dou por mim a fazer treinos de força, dou por mim a fazer treinos de ginásio. Estamos a falar há 15 anos atrás, que em Portugal não se aquecia sem ser de patins. Tu, neste momento, ao longo da tua carreira, trabalhas ou trabalhaste com que modalidades? Sim, eu ao longo da minha carreira, a uma determinada altura, começo a treinar uma equipa de atletismo. Sou convidado para treinar uma equipa de atletismo e faço a planificação dessa equipa de atletismo. Claro que muitos erros, e olhando agora para a altura, eu era um bocadinho mais jovem, e começo-me a rir com o que eu fiz, o que eu tentei fazer. O que era giro é que, para além da questão de planear, porque planear não é só debitar treinos, é preciso ter alguma coerência com o objetivo, com curto, médio e longo prazo. E eu acho que na altura fiz uma coisa que também é normal para quem trabalhou comigo nessa altura. Depois também, eu tenho o curso de nível 1 e nível 2 de triatlo, pela Federação Portuguesa de Triatlo, terei os 2 cursos. Mas nunca trabalhei muito no triatlo, porque depois apercebi-me que o triatlo era uma coisa extremamente exigente e que requeria algumas condições de treino que não seriam tão fáceis. Sim, esse é o tal vídeo que eu falo. Isto é um vídeo de 2011. Primeiro, para além da qualidade cinematográfica do vídeo, que penso que quem é da área da imagem deve perceber que nesta altura estávamos assim uns furinhos acima do normal, porque isto hoje em dia é banal fazer este tipo de vídeos, mas na altura Não, está muito bem feito. não era. Estamos a falar que este vídeo foi feito em setembro de 2011, quase 15 anos depois. Continuamos a olhar para as imagens e dizer que tem qualidade e que o vídeo é sentido, ou seja, quando assistes ao vídeo sentes que alguma coisa ali especial está a ressurgir. E dizer-te que desde muito cedo comecei a beber muito das outras modalidades e fui construindo a minha própria identidade. Bem ou mal, de alguma maneira, tem dado alguns resultados. Olha, ao bocado estavas a falar que não quiseste seguir a carneirada e que trouxeste coisas dos outros esportes todos para os teus bons resultados nas 2 modalidades que neste momento trabalhas mais a sério. Como é que estas experiências que se bebem de outras modalidades podem influenciar na patinagem de velocidade e o oposto? Olha, para mim, a primeira questão é, eu acho que tu tens que ter uma mentalidade aberta e tentar tirar o melhor de cada uma das modalidades, ter muito uma filosofia de transfer, ou seja, de perceberes o que as outras modalidades te podem contribuir para tu seres melhor na tua modalidade. Em relação à patinagem de velocidade, é uma modalidade que, se tu não abordares as outras, o teu espectro de possibilidade de evolução está limitado, ou seja, tens pouca possibilidade de atingir os níveis de excelência. Há países como a Colômbia e outros que eles baseiam-se muito entre o ginásio, o ciclismo e a patinagem, mas podemos dizer que os colombianos têm uma base de recrutamento na ordem dos 80 mil atletas e nós temos na ordem dos 700, ou seja, só por aqui já dá para perceber que se nós quiséssemos lutar de igual para igual com um país como a Colômbia, estaríamos completamente arruinados. Se quiséssemos lutar com um país como a Bélgica, ou como a Holanda, ou como a Alemanha, também estaríamos arruinados por uma questão tão simples como eles conseguem, em curto espaço de tempo, se deslocar de um país para o outro e proporcionar a um atleta um nível competitivo de excelência 30 ou 40 vezes por ano, enquanto tu só consegues proporcionar, na melhor das hipóteses, um clube português consegue proporcionar a um atleta 5, 6 vezes por ano. Se nós avaliarmos estas várias prismas da performance desportiva para a obtenção do resultado desportivo, rapidamente percebemos que nós estamos um pouco condenados. Ou tu tens que ser um grande reinventor, ou seja, tens de auto-reinventar constantemente e tentar criar condições de trabalho que te permitam, de forma ecológica, estar o mais tempo possível dentro do que será depois a competição, ou então não tens hipótese nenhuma
de vir a tentar lutar de igual para igual. E o que é que tu aprendes realmente sempre que sais da tua zona de conforto? O que tu me estás a dizer até agora é que já saíste da tua zona de conforto N vezes e que continuas a querer sair da zona de conforto sempre que puderes. O que é que se aprende? Porque às vezes também has de bater com a cabeça. Has de fazer coisas que não aprendeste nada, mas... Não. Eu costumo dizer que os meus primeiros atletas foram autênticas cobaias e os atletas atuais continuam a ser cobaias. Eles, se eles assistirem a isto, vão dizer, quer dizer que ele está a fazer experiências. Sim, acho que uma pessoa que tenta atingir a excelência nunca pode estar satisfeita com o que faz e nunca pode achar que aquilo que está a fazer está certo. No dia que isso acontecer, estagnamos e não continuamos a evoluir. No dia que eu achar que não tenho nada para alterar, não vou evoluir e a partir daí os outros vão ganhar. É mesmo assim. O alto nível, o alto rendimento, a excelência desportiva depende de pequenos fatores. E são aqueles pequenos fatores que os outros nem conseguem percepcionar que fazem completamente a diferença. Ou seja, isto é um bocadinho o jogo do esconde-esconde. Eu percebo, até porque o tempo de... Se és um bocadinho menos amador, vais ter muitos bons resultados, já passou. Portanto, já todos jogamos com as mesmas regras, já todos temos acesso à informação global, já todos sabemos o que é que os outros estão a fazer nos grandes pormenores, portanto eu entendo o que estás a dizer. São os pequenos detalhes que fazem a mesma diferença, não é? Sim, e depois tu tens uma questão que é, vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de uma mentalidade ganhadora. E tento implementar isso às pessoas que trabalham comigo. Só que é complicado tu implementares isto às pessoas que trabalham contigo quando essas pessoas estão rodeadas do meio que nós vimos do subsídio à dependência. Que não é ganhador. Nós vimos de sentirmos que queremos ser coitadinhos, de nós termos vergonha de assumir que somos os melhores, de nós acharmos que a culpa é do Ronaldo. Tu vives num país que as coisas são assim. Como é que tu vais incutir a uma criança? Ei, tu não vais olhar mais ninguém a partir de baixo para cima. Tu vais olhar de cima para baixo. E os outros é que vão ter que te olhar de baixo para cima. No dia que tu conseguires fazer isso, os outros todos vão partir em desvantagem perante ti. Ou seja, isto é super difícil tu tentares incutir, pelo mais que tu tenhas uma legião e uma forma de estar que toda a gente respeite e que te considere um ídolo. É super difícil porque todos os inputs que o rodeiam são completamente opostos a esta mentalidade. Ou seja, o português não tem uma mentalidade altruísta como o norte-americano, como o próprio colombiano, como o sul-americano, que tem essa filosofia de que tudo é possível se ganhar e que tu podes ser multimilionário em frações de segundos. Esta filosofia não existe. E que tu podes ser o melhor naquilo que tu fazes porque és o melhor, naquilo que tu acreditas que és o melhor. E este tipo de coisas não estão incutidas no nosso ADN. O que está incutido no nosso ADN é uma capacidade de trabalho muito grande, uma capacidade de desenrascar e resolver o problema em curto espaço de tempo. E isso são coisas características nossas, que são fáceis de tu apelares a elas. As outras, já tens que ser um autodidata na tentativa de criá-las e de criar patamares de segurança que façam com que as pessoas que estão à tua volta acreditem que eles são possíveis. Percebes? Certo, que não é assim tão sentido. fácil como possam imaginar. Tu achas que estas valências todas que tiraste este início de carreira, de fazeres várias modalidades e treinares várias modalidades, achas que isto te preparou para a tua vida atual, em que de repente estás por ti num cenário em que há um projeto de gelo que começa em Portugal e eu vou pegar nas minhas atletas da Ilha da Madeira, que toda a gente sabe que é uma ilha conhecida pelas suas bonitas montanhas cheias de gelo e das pistas de patinagem de gelo que estão abertas o ano todo. Achas que toda essa preparação que tiveste ao longo da tua carreira te preparou para este momento? Mas acima de tudo o que eu quero saber é como é que se gerem duas modalidades que vistas de fora para um amador como eu são iguais, mas que eu sei que não são iguais e que têm pequenas, como estavas a dizer, há três pequenos pormenores que separam as duas completamente. Primeiro, dizer como é que isto surge, a questão do gelo. Apesar do Diogo ter sido o pioneiro, o Fausto Marreiros, não vou dizer que não tinha noção que eles o faziam, mas quando olhei para isso com a perspectiva, ok, foi uma cena deles. Mais tarde, quando eu começo a competir um bocadinho e a ter algumas atletas dentro dos 3, 5 primeiros da Europa e começa a ganhar medalhas, apercebo-me que os adversários fazem gelo no inverno e que isso dava-lhes algumas coisas, ou seja, trazia-lhes algumas competências que eu achava que nós poderíamos tentar adquiri-las e eu tentei muitas vezes, desde 2010 sensivelmente, tentar ir ao gelo. Este vídeo é de 2017, ou seja, de passado 7 anos estava-se a fazer este vídeo para tentar fazer com que a Federação, a FDI, entrasse dentro da ISU e fosse um membro da Federação Internacional, com tempos que hoje em dia são, a olhar para os tempos e a pensar que são tempos de qualquer miúdo que experimentou o gelo 15 dias depois, alguns deles,
qualquer miúdo com alguma qualidade, claro. Não estou a desprezar os tempos, mas há aqui tempos que são relativamente... São atingidos por vários atletas. Pronto, atualmente as coisas também evoluíram. Tecnicamente o patinador português também já patina um pouco diferente. Também houve, graças talvez ao Gil, desde 2021, já algumas coisas que nós sentimos. O nosso perfil do patinador português está a mudar, está em constante mutação, e o Gil já tem aqui a sua quarta parte de input na perspectiva de incutir aqui uma forma de patinar diferente. Mas dizer-te que quando vou para o Gil, era na perspectiva de ir ao Gil trazer algo de bom para as rodas, e não de ir ao Gil e vingar no Gil. Mais uma valência para evoluir nas rodas. Para evoluir nas rodas. Rapidamente apercebi-me que o Gil pode-me trazer muito mais do que isso, porque passado 14 dias de Gil, a primeira vez que fomos, e o Helder estava ao meu lado a receber vídeos diários, fazíamos um zoom diário, e nessa altura que isto do Gil surge, 14 dias depois já obtém-se os tempos mínimos, e eu apercebo-me que nós temos algumas competências que até ao momento estaríamos relativamente perto e que poderíamos rapidamente evoluir. O que é que aproxima as duas formas de patinagem e o que é que as separa? Quais são as grandes diferenças para alguém que é um leigo? O que eu sinto é que o Gil, pronto, é uma lâmina, não tem dissipação de energia como nas rodas, não há a questão do grip. Depois ela tem um claro que faz com que a lâmina consiga se manter mesmo que tu levantes o calcanhar. A forma de patinar e gerar energia está muito mais baseada na questão do aproveitamento de todos os movimentos, enquanto nas rodas, mesmo que tu metas um ou outro pé mais torto, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda, nós dizemos que é uma questão técnica e o atleta tem um perfil técnico diferente. No Gil, as coisas são um bocadinho mais mecânicas, e se tu não respeitares alguns princípios básicos da técnica, tens uma dificuldade tremenda e não te vais adaptar. de evoluir, e então tens que, entre aspas, te moldar a este Ou seja, acaba por ser menos democrático, não é? Nas rodas há mais espaço para mais heterogeneidade do que no Gil, não é? Exato, não sabia. E, sem dúvida nenhuma. E o que o Gil nos trouxe para nós muito é o profissionalismo e o trabalho. Estamos a falar de uma modalidade olímpica, nórdica, não sei, tipo, em termos de perfil psicológico, em termos de perfil desportivo, os atletas são completamente diferentes, e isso fez-nos crescer muito na forma como olhamos para o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, percepcionar dentro de todos aqueles aspectos técnicos que nós olhávamos para as rodas, conseguirmos percepcionar pequenas coisas que depois vão nos enriquecer em termos técnicos até nas próprias rodas, que estão associadas como, por exemplo, a estabilidade, a amplitude passada, a eficiência do empurrão, que eram coisas que muitas vezes passam um bocadinho ao lado. Nós usamos mais um duplo empurrão, patinamos um bocadinho mais dançado, usamos uma aterragem mais tardia, e a coisa funciona. Há várias formas de se fazer nas rodas. No Gil, obriga-te a um refinamento do aspecto técnico, e sem dúvida nenhuma isso vai trazer coisas muito boas para Portugal. Para mim não teria dado, pronto, está esclarecido. Eu já posso tirar isso da cabeça. Olha, tenho uma pergunta: quem é que decide se um atleta vai para o Gil? É essa iniciativa sai dos pais ou do atleta, ou sai do treinador, tu que dizes, eu acho que o seu filho, ou acho que este atleta A tem perfil que se vai adaptar ao Gil? Eu sou uma pessoa que trabalho por sagas, por grupos, e tento fazer com que todo o meu grupo tenha o máximo de experiências parecidas. Claro que às vezes uma limitação de orçamento não permite que essas experiências sejam feitas. Eu andava a lutar desde 2010, sensivelmente, pela ida ao Gil, e na altura um grupo de atletas que se chamava o grupo de competição, podemos assim dizer, todos eles tinham direito a ir. Quem não foi porque não quis ir, e nós ajudamos, o clube ajudou, na altura a Federação de Esportes de Inverno ajudou, a Câmara Municipal da Calheta, que foi um município que nos ajudou imenso, e nós fizemos essa experiência com todos os atletas que lá estavam, e sem dúvida nenhuma foi e continua a ser uma experiência positiva. E passado estes anos todos, estamos a falar em 2021, pós-Covid, estamos em 2020, já se passaram mais 5 anos de grupos novos, e é difícil ter um grupo que num primeiro estágio atinja logo 4 atletas entre as taças do mundo de séniores e de júniores e neo-séniores. Nunca mais voltou a acontecer ter 4 ou 5 atletas a atingirem esse nível, e isso reflete bem que esse grupo em particular era um grupo com uma excelência técnica ou desportiva de elevado nível, e com uma capacidade e uma plasticidade técnica elevada. Caso contrário, estas coisas não aconteciam. Uma proprioceptividade muito, muito evoluída, uma capacidade de reajustamento técnico também muito evoluída, que hoje em dia não voltou a acontecer nada assim. Conseguimos colocar 5 atletas a fazer taças do mundo, e desses 5 atletas, 2 deles, passado 4 anos, taças no mundo, estavam na taça do mundo de séniores, e 3 deles, ou 4 deles, estavam a atingir a vaga para os Jogos Olímpicos da Juventude.
reflete muito bem que era um grupo muito especial. Leva-nos aos específicos. Levas um grupo de competição, porque faz parte, é a altura deles irem para o gelo. Quando e como, quantos treinos, quanto tempo é que tu depois tomas a decisão, e diria que é teu, a equipa técnica, que diz, olha, o atleta A, não. E atleta B, tu tens um futuro no gelo, vamos trabalhar nas duas modalidades ao mesmo tempo. Na altura, numa primeira fase, eu acho que tinha muito a ver com aqueles que tinham destaque ou que tinham capacidade, já tinham demonstrado de alguma maneira alguma capacidade competitiva. Atualmente as coisas são um bocadinho diferentes e no meu grupo em particular há 2 ou 3 anos não participo com ninguém nos estágios da federação. Novo, com alguém novo. Eu tenho uma forma de estar e uma filosofia que só acredito naquilo que cabe dentro de uma determinada forma de perfis e na minha opinião isso não estava a acontecer. Mas estás a ver porque é que esta conversa é importante? Faz sentido com o que tu disseste, do Mourinho, do eu pensar fora da caixa, faz sentido? Chama-se coerência. Sim. Hoje em dia eu acho que há atletas que têm mais perfil para o gelo do que outros. Isto para te explicar que considero que nem todos os atletas bons nas rodas serão bons no gelo, que todos os atletas bons nas rodas poderão experimentar o gelo. Continuo a achar que sim, continuo a achar que só vai trazer vantagens. Poderá numa primeira fase ser controversa, a adaptabilidade, estas mudanças de questões técnicas poderá gerar alguma confusão em termos psicotécnicos, mas que depois, mais tarde, esta multilateralidade e esta plasticidade vai permitir o atleta evoluir certamente e ser melhor atleta nas rodas. Por isso, considero que todos devem lá ir. E o que eu considero é que alguns têm mais perfil para o gelo e outros não, tendo em conta as suas características técnicas, morfofuncionais, psicológicas, etc. Porque o gelo é uma coisa que tu tens que ter uma capacidade de sofrimento acima da média e tens de ter algum determinado tipo de características específicas que nem toda a gente consegue assim com tanta facilidade ter. Se eu te desafiar a dizer-me o que é um perfil ideal de um atleta de patinagem de gelo? Tem que ser um atleta super concentrado, tem que ser um atleta com uma patinagem limpa, que permita depois incutir os novos princípios técnicos do gelo. Tem que ser um atleta com uma boa amplitude, com uma boa coordenação, sincronização, porque essas questões vão vir todas ao de cima mais tarde ou mais cedo para conseguir ser eficiente no seu patinar, e tem que ter uma grande capacidade proprioceptiva, ou seja, o gelo exige uma adaptação do nosso sistema nervoso central muito evoluída, tendo em conta o perfil do deslize e da fricção que é completamente diferente das rodas, e esse tipo de coisas nem todos os atletas têm. Tem que haver um trabalho de base na formação com um determinado tipo de características que têm que ser trabalhadas desde muito cedo para que o atleta, quando chega a uma determinada idade, tenha essas competências. Filipe, uma curiosidade tem a ver com a questão que eu acho, menos a visualizar a patinagem de velocidade no gelo e nas nossas provas habituais do inline, há uma diferença, onde há uma parte semelhante a ver com a prova mass start, mas as outras provas são provas praticamente individuais, quer dizer, não há a possibilidade de aproveitar a parte da deslocação do ar, estar atrás de um atleta, exige uma parte mental superior do que o inline. É mesmo assim? Como é que funciona essa parte? Sim, primeiro as modalidades são completamente diferentes. Aquela pessoa que disser que alguém das rodas vai se adaptar logo ao gelo, não tem qualquer isto chama que existe algum transfer, que existe aqui alguma capacidade ou seja, uma pessoa que te mete nas rodas que rapidamente atinge um nível básico do gelo, sim, sem dúvida, patina minimamente. E depois, quanto mais evoluís tu fores nas rodas, mais rápido, na minha opinião, com salvo raras exceções, faz esse transfer de skills. Há pequenos erros nas rodas que passam completamente insignificantes, principalmente na curva, e que depois no gelo vem marcar completamente a diferença. A própria Jéssica não é um exemplo, pelo incrível que pareça, a atleta que atingiu o melhor resultado sempre dos esportes de inverno de Portugal, e que foi campeã do mundo, e que foi sexta diploma olímpico nos desportos na juventude, nos Jogos Olímpicos da Juventude, e conseguiu a vaga dentro das 24 da Mass Start. Ela não é, e a Jéssica sabe que isto é verdade, não é uma atleta talhada para o gelo, é uma atleta de rodas, uma atleta com capacidade de aceleração fora da série, é uma atleta que patina na base da força, é uma atleta que tem uma pujança, uma atitude competitiva de lidar com a presença do outro gigantesca, e aquilo ali és tu e tu. És tu e tu, e o teu ritmo, a tua cadência, o teu enquadramento com a pista e a tua gestão fisiológica, técnica a cada situação. Eu, estando de fora e não percebendo nada de gelo, eu assumi que quando nós fizéssemos o transfer para o gelo pela primeira vez, que íamos para short track, que íamos fazer as provas de short track, que parecem muito mais o nosso desporto. E tu explicaste, não, Adriano, pensaste mal, nós temos que fazer o que fazemos por... Qual foi o porquê? Bem, primeiro é o seguinte, depende da fase que o fazes.
Se tu fizeres uma fase muito embrionária da patinagem de rodas, concordo plenamente que se comece pelo short track, por vários fatores. É mais fácil ter uma pista de short track em Portugal. A riqueza do short track é elevadíssima em termos técnicos e ter um transfer para as rodas ainda melhor que o long track. Traria uma série de controle em termos de motor e em termos técnicos brutais. O que acontece é que nós estamos aí para o gelo já numa fase mais adiantada, depois do atleta estar formado e estar mecanizado e estar com padrões de movimento muito já Específicos. incutidos, trabalhados, desenvolvidos, implementados, etc. Nessa fase já não dá para ir a um short track que tu tens que ter uma. Então aí a plasticidade ainda tinha que ser muito maior e o nível de exigência do short track é qualquer coisa de genial. Aquela posição em que eles parecem que estão tipo uma moto, né? Estão permanentemente Aquilo parece fácil, mas é de um nível de exigência só ver o trabalho. Parece fácil para ti, aquilo não parece fácil a ninguém, só para ti. És o único que eu conheço que olha para aquilo e diz: isto é fácil, eu consigo pôr os meus atletas a fazer isto e a ganhar um campeonato do mundo. Eu olho para aquilo e acho que é difícil, estás a ver? Não, eu olho para aquilo e penso, isto é extremamente exigente. Eu já tive a oportunidade de assistir ao short track em diferentes países do mundo, graças a Deus tenho tido a oportunidade de estar nas pistas e assistir. E pelo incrível que pareça, a modalidade parece outra até de um país para o outro. Isto é curioso o que eu estou-vos a contar. Na base, estou a falar da formação. E eu acho que no dia que nós tivermos uma boa pista de patinagem no gelo em Portugal que permita abordar o short track, nós vamos obrigatoriamente, quer não só pela facilidade da federação, quer por tudo, pelas pessoas que envolvem, que eu conheço essas pessoas. Claro que o short track será a nossa porta de entrada para as rodas, do pós-gelo, partindo até depois numa mudança para o long track, porque como vocês sabem, há muitos atletas que fazem short track, long track, os holandeses então são pioneiros nisto. Isto para explicar que eu acho que no futuro a tendência será ir para o short track. Atualmente, e tendo em conta a faixa etária que os atletas fazem o transfer, e tendo em conta a assimilação de competências que já estão incutidas, é mais fácil ir para o long track, porque o paralelismo e o transfer é substancialmente mais facilitado, o que permite depois... Eu só te fiz a pergunta porque eu vivi com esta dúvida durante anos até te perguntar e tu me responderes. Portanto, eu tinha que te perguntar hoje outra vez. Para deixar o gelo para trás, eu quero só fazer mais uma pergunta. Estávamos a falar de perfil mais técnico, perfil entre gelo e rodas. Alguma vez te enganaste, enquanto técnico, mesmo que não tens que dizer nomes, mesmo que não seja público. Alguma vez olhaste para um atleta e pensaste vai ser um espetáculo no gelo e depois não foi, ou o oposto, olha, este não está talhado para gelo e depois de repente foi uma surpresa brutal para ti? Já. Dizer que não erras e que não te enganas Claro. É de alguém com uma falta de humildade muito grande. Atenção que eu não sou humilde, de humilde tenho muito pouco, mas acho que errar é normal. E é super normal. E há atletas que à cabeça, a priori, tu sentes que no gelo vão ser fenomenais e que depois são um flop autêntico. E há atletas que tu dizes no gelo, caraças, uma dificuldade muito grande ali em se adaptar e depois são geniais. Eu vou tocar no nome e ele, se ele ouvir este programa, vai dizer: Fónix, Felipe, não acredito que tu disseste isto também, mas eu a primeira Antes de teres o nome, seja quem for, se quiser ter a oportunidade de resposta, pode ser convidado no podcast. Tá, fica já feito o convite sem sabermos quem é. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que quando me disseram que ia pôr o Gil, eu pensei: este rapaz, não é porque eu não gosto dele, eu adoro, eu sou fãzarro do gajo, que é o António Piteri. Eu achei que ele ia ter uma dificuldade tremenda, pá. Eu achei que ele ia chegar ao Gil e ia ser... Pá, ele batia imenso os pés, patinava, ele tinha uma velocidade de movimento muito rápida, tinha pouca dobragem, frequência de passada muito alta, pouca eficiência no que fazia, e era um especialista de provas mais curtas, 100 metros. Isto na altura, ele chegou hoje e deu-me uma chapada de luva branca. Como um ser humano é capaz de se adaptar à diferença e de mudar a sua forma de patinar. Ele é um fora de série, é um miúdo, não é normal. Mas para além de tudo isto, eu achava que ele não ia conseguir se adaptar. E felizmente para mim, ele foi uma agradável surpresa, porque chegou a fazer resultados dignos para o tempo que teve no gelo, para a experiência de gelo que teve, fez tempos muito bons, e para além disso fez-lhe evoluir imenso em termos técnicos. Depois também vem trazer para as rodas e fazer provavelmente ele atingir os níveis de performance que atingiu nos seus últimos anos de júniors. Eu sou da opinião, e sei que as pessoas vão me bater e vão dizer: lá estás todo de barriga cheia a falar, e eu digo: sim, eu sou de barriga cheia, eu sou o maior sortudo do mundo, e tenho duas pistas numa ilha a 80 km uma da outra, eu nasci virado para a lua, ou seja, eu sou o sortudo. As pessoas não têm noção é porque é que isso aconteceu, mas isso fica só na minha cabeça e no meu juizinho e de quem está a ouvir e que sabe o que realmente aconteceu para isto acontecer. Mas dizer-te que eu não acho que é preciso ter uma pista para se trabalhar bem.
Eu atingi medalhas europeias e eu ganhei títulos overalls em termos mundiais e eu entrei na elite europeia com atletas sem ter pista nenhuma. Antes das Ou pistas que seja, que é uma das partes da conversa que eu queria muito ter contigo. E vamos ter, porque eu tenho uma série de perguntas sobre a Madeira e a evolução que estamos a ver na ilha, mas eu só queria aproveitar para agradecer, tenho mesmo que agradecer o nosso podcast, a Lípia, apesar de ser um podcast novo sobre todas as histórias que levam à velocidade e o que é que está por trás das vitórias e por trás das derrotas, etc. Nós temos a sorte de ter uma marca que nos está a apoiar, a tentar ajudar também as pessoas que nos estão a ouvir, nos está a oferecer à nossa audiência um relógio digital, um smartwatch digital que se chama Tank 3 Ultra 2 Special Edition. A Special Edition vem com 2 braceletes diferentes. Os relógios são maravilhosos, são mesmo feitos para desportistas, têm medidor de pressão, têm bússola e compasso e além do GPS normal, são feitos com materiais de calibre militar, estão feitos para durar e para resistir a qualquer desporto, incluindo natação em água doce ou água salgada, e nós vamos oferecer um neste episódio. Tudo o que precisamos é que sigam a página do Speed Talks Podcast no Instagram, a página da marca Cospet Portugal no Instagram, o ela já partilhou. É só seguirem estas 2 páginas, seguirem a página no YouTube da Patinagem de Velocidade de Portugal, deixarem um comentário e no próximo episódio vamos revelar quem foi o grande vencedor deste smartwatch. Desculpa, Alípio, mas é importante ter marcas a apoiar estas brincadeiras e os nossos desportos e trazer o mundo corporativo um bocadinho mais ao mundo da patinagem. Não tens nada que pedir desculpa, pelo contrário, eu acho que a evolução de uma determinada modalidade desportiva depende muito disso. Eu tenho uma filosofia muito própria em relação a isto do patrocínio, da superposição e de trazer aqui um bocadinho do mundo empresarial ao desporto, que é nós temos muita ideia de quando vamos pedir um patrocínio, somos os coitadinhos, vamos pedir algo para nos ajudar. Custa-me imenso sentir que sou o coitadinho, eu odeio achar que sou o coitadinho, mesmo. E então eu acho que a melhor forma de olhar para isto é olhar com uma perspectiva que vocês estão a dar projeção a essa marca e estão a dar um retorno. Caso contrário, se não houver uma moeda de troca, o sponsor não tem objetivo, é um flop. Não, e há targets de audiência. Esta marca é uma marca nova que está a entrar no mercado português, claramente quer entrar numa população ativa da população que faz desporto, seja qual for, running, skyrunning, natação, patinagem, etc. E que faz sentido para eles que estão a crescerem também com podcast neste caso, para que as pessoas também possam comentar e se sintam com alguma motivação para comentar este episódio do podcast. Tu sabes a minha opinião, eu acho que é possível trazer o mundo corporativo às nossas modalidades e uma dessas provas que estamos a tentar fazer, por exemplo, juntos, os 3 que estamos aqui com o Mad Roller, primeiro com o Biosfera e depois com o Mad Roller, mas era mesmo sobre isso, sobre as imagens que ela estava a partilhar antes que eu quero ir. Como é que tu vês? Tu começaste há 30 anos atrás na Ilha da Madeira. Como é que tu vês uma ilha que não tinha tradição de patinagem de velocidade? Eu relembro que nós íamos aos Açores todos os anos, mas não íamos à Madeira quase nunca. Sem pistas, sem condições, sem atletas. De repente tens 2 pistas, um torneio internacional reconhecido por toda a gente no mundo, uma maratona que faz parte da WIC. Tu que foste parte desta evolução, como é que vês a evolução da Ilha da Madeira nas nossas 2 modalidades nos últimos 30 anos? Tudo isto não é por acaso. As coisas acontecem porque existe um trabalho feito com alguma coerência. Eu sei que isto vai cheirar a um bocadinho a falta de humildade. Eu acho que isto não acontece. Acho que há uma perseverança, há uma luta, há uma resiliência constante na tentativa de ganhar o seu espaço, com uma dificuldade extremamente acrescida por sermos uma zona periférica, por sermos uma ilha, por todas as dificuldades associadas a estarmos a ser uma ilha e por todo o status quo que está criado em Portugal e quais são as zonas dominadoras da modalidade, quais são as modalidades dominadoras dentro da federação, torna-se extremamente difícil que tu fazeres, seja lá o que for desse padrão. Por isso, para mim, com imensa alegria vejo tudo o que está a ser feito e olho para tudo isto pensando que isto é só a pontinha do iceberg. As pessoas ainda não estão preparadas para o que aí vem. Eu fico com a ideia que se todos trabalharmos para o mesmo, e digo isto não só para ficar bonito, porque estou num podcast e porque gosto de ser a Madre Teresa de Calcutá, que não é bem verdade, mas considero que no dia que todos puxarmos para o mesmo lado vamos atingir coisas muito grandes. E na Madeira, apesar de todas as rivalidades, nós somos altamente competitivos uns com os outros. Em algumas coisinhas nós conseguimos nos respeitar e conseguimos, acima de tudo, nos apoiar para sermos cada vez maiores. E é uma das razões da Madeira estar a crescer, continuar a crescer. Acredito que ainda vai crescer mais. Alipe, e agora olhando da prisma de treinador, de alguém que forma crianças, jovens para atletas, jovens adultos, qual é a especificidade de estar numa ilha
isolada do continente. Qual é a maior limitação e quais são as vantagens? Porque tens de ter vantagens, estás a ter resultados. A maior vantagem é essa que eu já te falei, é a união. O sentir que o conselho, que a freguesia, que as pessoas à tua volta trabalham. O fim de semana passado estávamos a organizar um campeonato nacional e só para que as pessoas tenham uma noção que às vezes estas coisas parecem completamente insignificantes e ridículas. Nós temos um campeonato nacional que o Helder teve cá connosco e desde já agradecer ao Helder e a Patinagem de Velocidade de Portugal por, passado 4 anos, voltarmos a ter um campeonato nacional a ser transmitido em direto e ao Adriano pelos comentários, a vocês os dois. Fiquem a saber que eu tenho visto, porque sou uma pessoa um bocadinho doente, tenho visto os vídeos da prova e isto foi feito, sou eu e o Helder sabemos como é que isto foi decidido, ou tu também, e criámos algo fenomenal para quem gosta da nossa modalidade poder assistir e poder rever e poder voltar a ver um fim de semana de competição que teve, pronto, a infelicidade de uma queda muito grande que marcou o campeonato, mas houve outras coisas também muito positivas que marcaram. E só para vos dizer sobre esse campeonato, que vou dar um exemplo prático, a pista foi lavada, a junta de freguesia meteu funcionários, a câmara meteu funcionários, os bombeiros lavaram a pista, os pais foram ajudar, a escola primária à volta da pista foi recolher o lixo, a junta de freguesia foi cortar a erva, os pais montaram barracas, fizeram refeições, a Câmara Municipal montou lonas, montou-se pórticos, ou seja, uma série de entidades, pessoas, todas em prol de um simples campeonato nacional, para que as pessoas que cá viessem tivessem a oportunidade de estar num campeonato nacional com uma boxe para cada equipa, com cadeiras para cada atleta, sem estar ao sol, sem estar numa tenda que o vento leva, que tivessem uma transmissão em direto para que todo o país pudesse assistir, que tivesse uma pista de excelência lavada, limpa, com um bom grip, ou seja, tudo isto, toda esta conjuntura só é possível porque as pessoas, há uma grande união e há um grande sentido de missão em fazer acontecer e em fazer acontecer não só banalmente, mas fazer acontecer com brilho para sermos o melhor possível para aqueles que nos vieram visitar. Não foram muitos, é verdade, mas foi com alto nível. Por isso, dizer-te, Adriano, que eu peguei isto só exemplo para tu perceberes que este facto da gente viver numa ilha também tem potencialidades e esta potencialidade é nós sermos patriotas e queremos fazer com que a nossa freguesia, o nosso concelho, a nossa região seja o melhor que existe neste país, o melhor que existe nesta Europa e neste mundo. A maior dificuldade que nós sentimos é a questão das viagens, das deslocações. Nós estamos a participar em campeonatos nacionais e torneios internacionais com uma média de 22 a 23 atletas. E se para as pessoas que estão em Portugal continental, e algumas de vocês estão a assistir a isto, para ir a um torneio em Espanha tem que a carrinha da Câmara ou tem que pagar um condutor, uma empresa para ir lá levar, nós temos que pagar a viagem, o condutor, a empresa, a dormida, etc. O que é tudo que para algumas pessoas é relativamente fácil, para nós é extremamente difícil e ainda muito mais difícil com uma comitiva tão grande como é a nossa. Para além de tudo isto, dizer que devido à nossa forma de ser, de estar, de lidar com tudo isto, também fazemos com que algumas pessoas já nos recebam e com que nós estejamos na casa das pessoas e com que se consiga poupar algum dinheiro. Isso quase que parece Canelas. Eu quando vou a Canelas, eu nunca vi em Canelas, mas quando vou a Canelas sinto-me completamente em casa, muito devido à família Esteves, é verdade. Até eu, até eu. Mas adoro ir a Canelas e quando há um campeonato, quando no calendário sai um campeonato em Canelas, eu digo, vou visitar os meus amigos. Estar em Canelas para mim é algo espetacular. A patinagem é uma modalidade pequenina, mas é rodeada de pessoas que a amam, que gostam muito delas, como vocês os dois e outros, e que perdem o seu tempo, dedicam o seu sábado à tarde para estarmos aqui a gravar, ou não sei quando é que isto vai sair, mas para estarmos aqui a gravar este episódio, porque gostam mesmo muito disto e são muito malucos. É verdade, somos, mas isso é o que vamos ter em comum todos, e eu quero acreditar que todas as pessoas que vão ser convidadas e vão estar aqui neste podcast. Eu queria voltar só para a ilha para a Madeira e fazer-te uma pergunta. Quando olhas para trás, e eu conheço-te, és um sonhador do caraças, portanto preferes olhar para a frente, mas quando olhas para trás, sentes orgulho? Sim, sinto um orgulho tremendo. E se tu me perguntasses há 14, 15 anos atrás se eu sonhava atingir este tipo de coisas com esta dimensão, eu dizia-te assim, pá, nem eu que sou um grande sonhador se acreditava que nós íamos atingir o que atingimos. Por isso muitas vezes quando as pessoas me dizem Lípio, tu parabéns, ultimamente muita gente passa por mim, diz parabéns por vários fatores que têm acontecido, e eu respondo assim às vezes em modo de brincadeira, tenho tido muita sorte.
considero que sou um rapaz muito Mas a sorte está muito trabalho, não é? Isso é uma frase do Mourinho, você fica já a saber, mas é o que eu repete muitas vezes, e que por isso eu gosto muito dela, mas a verdade é que também é preciso, e apesar de alguns azares, das quedas e de outros infortúnios que às vezes acontecem, o que é certo é que as coisas têm crescido e têm evoluído e têm feito acontecer. Uma pessoa como tu, que eu sei, e a maior parte das pessoas que nos vai ver, ouvir, sabe também, os que não sabem vão passar a saber agora, está sempre a sonhar, tem sempre ambições, tem mais um objetivo e acabas por os cumprir todos mais cedo ou mais tarde. O que é que uma pessoa como tu, quando olha para a frente e não para trás, para a Ilha da Madeira, para o nosso desporto na Ilha da Madeira, o que é que vê? Ou o que é que quer ver? O que eu gostava mesmo era de um dia dizer assim, quando alguém falasse de patinagem, não houvesse ninguém dizer, o que é isso? Pá, isso era daquelas coisas que me enchia das medidas todas, tipo, toda a gente sabia. Não ter de explicar o que é o nosso desporto. O nosso desporto é isto, e é bué da louco, e é uma coisa muito fixe, e as crianças que calçam os patins nunca mais esquecem do que é. Por isso, dizer-vos que isso é um dos grandes metas. Por isso, quando dizes que os meus sonhos todos se tornam realidade, eu fico um bocadinho nervoso, que eu sei que não se vai tornar tão cedo. Mas tento pôr o meu grãozinho de areia na estrutura cada vez que acordo e cada vez que faço as coisas no sentido que isso aconteça, cada vez a patinagem seja mais possível. Hoje estamos aqui com o professor Alípio de patinagem para lhe perguntar algumas perguntas sobre a sua vida. Isso é connosco. Era o seu sonho ser coordenador? Sim, sem dúvida nenhuma. Era um dos meus sonhos, era poder fazer com que a patinagem fosse abordada em todas as escolas da Madeira. Quais as suas ambições? As minhas ambições são mesmo essas, é fazer com que a patinagem seja vista como uma modalidade normal, no meio escolar, ou seja, que todas as escolas da região autónoma da Madeira tenham possibilidade de abordá-la, porque, na minha opinião, é uma modalidade muito importante no crescimento das crianças. Quando iniciou a sua carreira? Eu iniciei a minha carreira, é que se pode assim dizer, como treinador de patinagem, há cerca de 13 anos, com um clube chamado Grupo Desportivo do Estreito. Adoro a seriedade da repórter. Que profissão seguiria em Viseu? Tu estupefacto quando tu arranjaste este, que não conhecias. Não me lembro disto. Este vai ser o melhor podcast sempre de patinagem e de velocidade, não é só patinagem, de velocidade, porque temos o Heller Martins, pá. Era só para confirmar que tudo o que tu disseste é verdade e os teus sonhos são verdade e está a prova real disso. Epá, E são coerentes, mantêm-se. mantém-se, pá. Este vídeo tem bastante tempo. Dá para ver pela minha cara, hein? Menos 20 quilos Exato. e bem Exatamente. continuo a sonhar com a mesma coisa. Eu acho brutal vermos estas imagens antigas e esta é a coisas boas desta nova era de tecnologia que nós vivemos, que este podcast nós vamos os três vê-lo a beber uma poncha, espero, daqui a 30 anos e vamos nos rir de algumas coisas que estamos a dizer agora. Tenho de cometer uma confidência, vou dizer-te a verdade. Eu falei com algumas pessoas sobre ti nos últimos 2 dias e pedi a uma série de pessoas uma série de vídeos e infelizmente tanta gente mandou que eu não estava à espera, que eu não posso escolher, não vamos conseguir passar todos, vamos só escolher alguns. Não, pá, tu és um nome muito consensual, mas vou-te mostrar uma atleta nossa agora, não sei se o Heller carrega. Eu prefiro não carregar ela, porque eu já conheci o Alípio antes de me integrar nos PZs, já me tinha sido meu selecionador e já tinha gostado dos métodos do Alípio a dar treinos. Entretanto, entrei nos PZs, não tinha bases nenhumas, o Alípio ajudou-me imenso a construir a atleta que sou hoje em dia e é tudo graças a ele, tudo o que eu conquistei até hoje, nos últimos 2 anos, é tudo graças a ele e só tenho tudo a agradecer ao Alípio pelo maior treinador do país. Eu pedi ao Heller para pôr esta ali na ladeira porque eu quero te perguntar a ti, Alípio Silva, não o treinador de prazeres, não o treinador da seleção, qual é a importância do treinador, como é que tu vês, isto é transversal a várias modalidades, qual é a importância do treinador na vida de um jovem atleta, ser humano? Acho que é um papel fundamental. Um treinador não é só um treinador. Numa modalidade como a nossa tão pequenina, um treinador é pai, é amigo, é irmão. Eu fiz anos há pouco tempo, recebi várias mensagens, mas há 6 ou 7 mensagens dos atletas com o mesmo perfil. Obrigado pai, obrigado amigo, obrigado colega. Porque um treinador não é só treinador. Nestes esportes assim pequeninos não és só um treinador. Se fores um mero treinador, não és bom treinador. Não consegues chegar lá. Então tu tens que ser tudo. E para seres tudo tens que te envolver, tens que gostar, tens que te apaixonar pelas pessoas e acreditar que as pessoas vão lá chegar. Pelo mais que para os outros isso seja ridículo e seja inatingível, na tua cabeça isso tem que ser inatingível e tu tens de ser o primeiro a acreditar, mesmo que eles não acreditem. Eu dou por mim muitas vezes a falar com os atletas e dizer assim, nós vamos fazer isto.
e nós vamos fazer isto. Os próprios até duvidam daquilo que estou a dizer, mas depois quando vem acontecer, algumas vezes acontece, algumas falhas, mas quando vem acontecer, olha, viram-se para mim e dizem-me, como o DJ me disse há 2 anos atrás, tu bem me dizias que um dia ser o meu dia. Quando ele ganha a medalha de prata, o DJ é um miúdo que sempre trabalhou para os outros, é um miúdo com algumas limitações, porque era sempre muito pequenino para a idade que tinha e raramente conseguia vingar em termos de resultado esportivo, mas ele era fora de série e continua a ser um miúdo fora de série, um ser humano fora de série. E sempre que as coisas que ele estava um bocadinho mais em baixo, o meu discurso era sempre o mesmo: vai haver um dia que vais ser tu, vais vingar. Eu não sei quando, não sei como, não sei que contexto, mas vais lá chegar. Pá, não fui campeão da Europa, mas fui vice-campeão da Europa. E para mim, naquele dia... Ele confia no processo, não é? Naquele dia que ele foi vice-campeão da Europa, ele disse-me isto. Ele abraçou-me no momento, com meia pista, depois de cortar a meta, abraçou-me e disse: tu bem disseste que ia chegar uma ideia. Nós temos que confiar naquilo que estamos a fazer, mesmo que seja inatingível, mas tu tens que acreditar, não há outra maneira de estar na vida. Olha, nós falámos de formação, da importância do treinador na formação de jovens adultos também, porque acompanha-los em viagens ao continente, viagens ao estrangeiro, estás sempre com eles, mas a minha pergunta é: tu tens não sei quantos grupos de formação, tens grupos de competição, mas depois tens atletas de topo, e quando dizemos topo já não é topo nacional, nem topo regional, é topo mundial. Tem Afonso Silva, Jéssica, Leonores, Claras. Esses atletas topo, o que é que muda em ti? O que é que tem que mudar em ti, treinador? O que é que muda? Em que altura é que tu dizes este é um atleta topo, vamos ter que mudar as regras do jogo? E o que é que muda em ti no teu processo de treino, processo de acompanhamento, quando passas do que estavas habituado para de repente teres atletas realmente topo? Sabes que isto é um bocadinho como planificação. Existe várias metodologias da planificação e da fisiologia do esforço. Existem aquelas metodologias muito arcaicas e standards com blocos fechados para a época. Isto vocês os dois que foram atletas devem ter crescido com estas palavras. Há uma fase que é pré-época, uma fase pré-competitiva, e depois há a competição e depois há a transição. Não se patinava. Em Leiria não se patinava na pré-época, era só correr. Mas isto é para dizer que hoje em dia, graças a Deus, as coisas evoluíram e está tudo interligado. Então eu fui buscar isto para explicar o quê? Que eu acho que não há uma mudança radical. Olha, a partir de agora és atleta de topo. Não, eu acho que isso constrói-se. Isso vai-se ganhando com o tempo. E tu primeiro começas a tratá-los como um atleta topo antes de ele ser um atleta topo. Ou seja, tu começas a construir uma base que muitas vezes para os outros é completamente ridícula e inexplicável, que é do género: tu tens um atleta de 12 anos e mandas um treino para casa, um autotreino. E há pessoas aqui do nível da pedagogia e do ensino que poderão estar a ouvir isto e dizer: está louco. Mas eu não mando o treino. E mando o hábito para um dia ser um treino. Ou seja, o que eu mando não é o treino. O que eu mando é o efeito placebo. O que eu mando é o procedimento daquela pessoa saber que um dia vai ter que treinar sozinha. Ela não está a treinar ainda sozinha. O que ela está a fazer, e desculpe o termo, é dar banhinho à minhoca, mas ela está a se habituar que vai haver um dia que ela terá que acordar de manhã durante a semana, várias vezes ao longo da semana, para fazer o seu bidiário, e esse bidiário será muito, muito importante para atingir a tal performance esportiva. Agora, se tu não incutires isso aos 13 anos, quando chegar aos 16, não vais conseguir mudar os hábitos para eles começarem. Essa mentalidade e essa forma de estar. Ou seja, não há aqui uma mudança de paradigma a uma determinada altura. Acho que isso vai-se construindo. Há pessoas que conseguem se direcionar para esse perfil, há pessoas que nunca chegam lá. Depois destes anos todos que tens modalidade, e visto muitos jovens atletas que se divertiram, que adoraram a modalidade, mas que não chegaram àquele patamar que provavelmente nem queriam, porque nem todos queremos ganhar tudo. A minha pergunta é: se tivesse que diagnosticar qual é a maior causa, ou as duas maiores causas de falha nesta transição de atleta para atleta de alta competição, de alto rendimento de topo, quais são? Uma das maiores causas é o querer. Como naquele vídeo que o Helder mandou de 2001, o querer. Se tu queres, meu amigo, tu moves montanhas. Se tu não queres, não vale a pena. O treinador pode querer tudo, mas se o atleta não quiser, não há. E depois outra coisa que é o espírito de sacrifício, cada vez é mais anormal na nossa sociedade. Isso é que é mais fácil criticar. Estes miúdos hoje em dia... Não. E não sou muito dessa opinião. Acho que cada atleta é um atleta, cada pessoa é uma pessoa, cada geração é uma geração. Há gerações muito diferenciadas e esta geração requer de nós uma capacidade de adaptação muito grande e uma reinventar-se constantemente. Mas sempre foi assim. Por isso eu não acho que seja isso o problema. Eu acho é que os problemas de hoje não são os problemas de ontem e os problemas de hoje não serão os problemas da manhã. Quando tu agora lideras, porque és um dos que está na vanguarda em Portugal, pelo menos, só conheço um par ou 3 equipas que se preocupam a este nível como tu, no apoio multidisciplinar a um atleta, que eles têm que ter um psicólogo, um fisioterapeuta, um hábito de prevenção de lesões.
no meu tempo e no dueler e no teu de patinador, te garanto que isso não acontecia. Qual é a importância deste apoio destas equipas multidisciplinares à volta dos teus clubes, não podes ser tu a liderar tudo, para a formação e para te apoiar a ti no teu trabalho de treino? São fundamentais. Eu tenho outra coisa, eu tenho uma equipa multidisciplinar que trabalha comigo, independentemente do clube e da pessoa, e pode vir do Leiria, do clube que vier. Se eu disser à minha equipa que eu preciso de ajuda para determinada pessoa, essa equipa vai acionar. E é uma equipa que muitas vezes as pessoas pensam que ela não existe, ela é oculta. Ela não precisa estar sempre presente. Ela precisa estar presente nos timings certos. E precisa, acima de tudo, estar presente quando ninguém se está a percepcionar que essas pessoas estão presentes. Ou seja, elas, às vezes estas pessoas fazem tanto parte da estrutura e tão têm o seu papel tão bem vincado, tu não podes querer ser aquilo que não és. E tu não podes conseguir controlar tudo. Tu tens que conseguir controlar aquilo que é da tua competência. E há competências que não são tuas. E tu agregares pessoas à tua volta que consigas delegar essas competências, ou que essas competências para elas sejam deliberadamente fáceis de agir, torna-se fácil. Esta questão da prevenção de lesões e o Celso Silva, que passa a publicidade, é uma coisa que não vem de agora. É uma coisa que tem Podes passar a publicidade a tudo e todos do que quiseres. ou Nós seja, não é somos... uma coisa que vem de anos. A Márcia Freitas, eu ainda hoje dizia a um pai, não sei o quê, por causa da criança, uma questão que a criança tem, e eu dizia, nós podemos falar com a Márcia. E ele era assim, mas a Márcia fala na televisão, será que ela tem vagas? Fala na rádio, é uma pessoa famosa, e eu disse, não há problema. A Márcia pode não ter vagas para mais ninguém, mas para nós ela vai atender-nos. Porque a Márcia está connosco quando ainda estava a começar o curso, ou seja, eu também tenho essa coisa que não sei se isso é bom ou não, mas a minha equipa é a mesma equipa desde que eu comecei, nunca mudei elemento nenhum, certo. A não ser que as E a pessoas Márcia também não é assim tão famosa até vir ao Speed Talks. Desculpa, tenho que pôr este reparo aqui. Sim, Portanto, há aqui vários níveis de fama, ela ainda não chegou ao patamar a seguir. Acho que deves mostrar isso à Márcia. A Márcia é uma nutricionista que também tem a nutrição não só desportiva. Tu trabalhas com uma pessoa e tu tens que confiar nessa pessoa e nos procedimentos dessa pessoa de olhos fechados. Tens que acreditar que essa pessoa faz e que bate certo com o teu processo. E conhece o meu processo e que está por dentro de tudo e que pode dar aquele input correto na hora correta, com as variantes. E lembro-me no início, esta questão de suplementação, nós tínhamos alguma dificuldade em incutir a suplementação, porque nós somos os dois de filosofia que o atleta não se deve suplementar até uma determinada altura, até uma determinada idade, porque em termos da criança isso não lhes trazia coisas boas. Hoje em dia há estudos que comprovam que alguns suplementos podem começar a ser ingeridos mais cedo, e nós começamos mais cedo, ou seja, as coisas são mutantes, são mutáveis, alteram-se e ajustam-se consoante as realidades atuais. Quer a Márcia, quer a Ana Rodrigues, que é a nossa psicóloga, quer o Celso, quer até os outros treinadores, o Marco Lira, o António Freitas, o Juan Batista, o Marco Knez, o Francisco Knez, a Dina Rodrigues, são tudo pessoas que fazem parte de um processo que, quando nós chegamos a um determinado resultado desportivo, sou eu que estou lá, sou eu que acompanho o atleta, sou eu que... És o ponta de lança. Mas esses miúdos não aprenderam tudo comigo, nem pouco mais ou menos. Houve gente que construiu tanto naquelas pessoas, e tenho treinadores como, por exemplo, o Ricardo Marques, que só dá treinos na formação. Só dá treinos àqueles primeiros quando eles entram. Só que ele chega a ter aqueles miúdos de 2, 3 anos. Ou seja, ele tem um papel fundamental para a criança adorar a modalidade. E para a criança ser... E estar motivada para depois ir para a competição. Exatamente. Ou seja, isto tudo para explicar que todos estes elementos dessa equipa multidisciplinar são elementos fundamentais. Uns têm mais projeção, outros são os tais ponta de lança, outros são guarda-redes, outros são centrais. E a culpa não é sempre do Ronaldo. Alípio, qual foi a conversa mais difícil que tiveste de ter com o atleta? Já houve muitos muito difíceis. Neste momento sinto que estou a passar com um momento duro em relação a esta questão da recuperação, mas acho que estamos a conseguir ultrapassá-lo com alguma facilidade. Hoje esperemos que isso depois não tenha a ter repercussões negativas no futuro. Está a passar bem demais. Estás a falar da Jéssica? Lesão. As lesões são sempre uma coisa muito complicada de se gerir, mas há outras questões que têm a ver com a entrada na universidade e com o desistir da modalidade, com o abandonar. E essas conversas para mim são sempre muito duras, porque eu acho que há sempre uma forma de conciliar, não diria do mesmo nível, mas de conciliar as coisas e de poder continuar associado à modalidade e continuar a gostar. Uma das coisas que me faz mais confusão é o afastamento dos atletas em relação a uma modalidade que eu sinto que eles gostam. Mas por outro lado temos casos como o do Marco Leira, que está aí em Pisa a voltar e a treinar como deve ser,
e que me deixa um bocado, são sensações novas que nunca tinha sentido, nunca tive um atleta que afastasse e que voltasse. O Lira está a ser o primeiro. O Heller é a minha única testemunha, mas quando ele cruzou aquela meta no Nacional agora na Madeira, e eu estava no dúvida se ele tinha ganho ou não, se não tinha ganho ou não, porque aquilo foi mesmo no limite, eu perguntei ao Heller 1000 vezes, desculpa Heller, publicamente aqui o spam que eu te fiz, porque eu não queria acreditar que ele estava a voltar a um título nacional depois de ter acabado a carreira e voltar, portanto, parabéns. Não, ele está outra vez de volta e está a treinar super bem. Não, claro que não está com objetivos de ir a campeonatos da Europa e do mundo, provavelmente para já, até porque quem conhece o Lira sabe que o Lira é um atleta desde o seu primeiro ano juvenil que está habituado a ir aos pódios internacionais. É um atleta que, em termos de campeonatos da Europa campeonatos da Europa, raramente foi a um campeonato da Europa sem trazer medalhas, para que tenham uma noção. Ou seja, é um atleta que está habituado a vencer e vai ser difícil entrar, tem que entrar por cima, não pode entrar a lutar pelos 15 primeiros ou pelos 10 primeiros, não faz parte do perfil dele. Mas dizer-vos como treinador está-me a dar um gosto tremendo ver este comeback do Lira. Do Marco. Já que falaste da lesão e da recuperação da Jéssica, deixa-me perguntar-te algo que eu também nunca tive coragem de perguntar, pergunto agora. Em que momento é que tu percebeste, porque eu sei que eles todos são muito especiais para ti, mas em que momento é que tu percebeste sobre a Jéssica, ela é diferente, ela vai chegar a um patamar completamente diferente? Como este, Jéssica por exemplo. Diferente. Eu vou-te explicar este abraço. Nós tirámos este frame ela foi a correr para te abraçar no final de ser campeã do mundo de Júnior. O que é que se sente e em que momento é que pensaste isto é possível? Ela vai ser campeã do mundo. Eu sei que isto, mais uma vez, é uma coisa com muita falta de humildade, mas antes desta prova eu sabia que íamos fazer qualquer coisa. Desculpem quem me está a ouvir. O Nelson que esteve comigo neste campeonato do mundo, fomos os dois treinadores, não tivemos treinador específico de Chile, fomos só os dois portugueses, e eu lembro-me ao longo dessa semana de treinos que nós tivemos e dizer ao Nelson várias vezes: nós vamos fazer algo com esta prova. E quando montamos a prova e quando as coisas acontecem à nossa maneira, claro que as coisas construíram-se todas, alinharam-se os astros todos para conseguir, e eu no fim senti que era possível e que nós conseguimos. Para mim, ainda para mais ganhar, para já o primeiro objetivo era conseguir chegar a um pódio. Quando há aquela fuga e tu percebes que o pelotão, por causa de uma queda que também houve à frente, depois a atleta holandesa ficou para trás e que houve uma confusão, e o pelotão não as vai apanhar, e de repente tens ali duas portuguesas, que a Francisca ainda estava ali naquele momento, só depois é que descolou. Quando é que tu sentes no meio da prova, é hoje, é nossa? Amigo, eu, a partir do momento que a holandesa vem da frente para trás e que a outra holandesa continua a puxar sem se perceber que a colega caiu, e eu penso para mim, só tem 4. Só tem 5 e duas são nossas. Não sei se vocês estão a perceber o meu nível naquele momento. A minha mentalidade naquele momento é assim: só tem 5 e 2 são nossas. Isto quer dizer que pelo menos um pódiozinho vai dar. Comete lá uma inconfidência. A quem é que tu telefonaste primeiro? Abraçaste a Jéssica, nós vimos aqui o frame, o Heller mostrou-nos. Abraçaste a Jéssica, a quem é que telefonaste primeiro? Quem foi o teu primeiro telefonema depois? Minha mulher. Esquece. A Mariana. Isso é fora de questão. Para já porque ela vive as coisas tanto quanto eu ou mais que eu. Estava a seguir a prova, como está sempre, apesar de estar em casa, está sempre a acompanhar tudo o que acontece, principalmente quando eu lhe digo que hoje vamos fazer alguma coisa. Quando eu lhe digo isto, ela já fica logo nervosa, que ela diz assim: se este gajo está a dizer isto, é que já falhei, claro que já falhei algumas vezes, mas olha que tenho acertado algumas que é assustador. Digo-te isto de coração. Só não falha quem não tenta, né? Olha, nós temos aqui mais alguém que quer falar contigo. Acordou de propósito da recuperação dela para falar contigo. Bem, eu queria começar por dizer que é muito importante para mim, não só como treinador, mas também como pessoa. Ao longo desta jornada ajudaste-me a evoluir e a ultrapassar desafios que pareciam impossíveis. A tua dedicação, a tua forma de fazer as coisas e a forma como puxavas por mim, podes ter certeza que mudaram-me como pessoa. E queria agradecer por acreditares em mim, por me desafiares a ser melhor pessoa e por fazeres parte da minha evolução. E por fim, obviamente, queria agradecer por todos os momentos e conquistas que fizemos juntos e, obviamente, se Deus quiser, por todas as conquistas que ainda aí vêm por fazermos juntos. Obrigada. Acho que não há grande preço nem grandes comentários a fazer, não é? Pois nada. Não, eu... E dizer-te uma coisa que vai... Por exemplo, que a Jéssica não vai gostar de ouvir e que algumas pessoas não vão gostar de ouvir, mas que isto é mesmo assim. Eu tenho uma panca tonta, mas que é minha. A Jéssica não é formada por mim de base. A Jéssica vem de outro clube, tal como a Leonor, e pelo mais que tu queres, a Jéssica, claro que é a minha atleta e indiscutivelmente há uma ligação com ela muito forte e é das pessoas mais importantes que eu tenho como atletas. Mas, a determinada altura e na sua formação, a Jéssica é uma pessoa com uma personalidade extremamente forte e foi muito duro e muito desafiante trabalhar com a Jéssica. E tem sido aquilo que a Jéssica é hoje,
comparativamente com o que foi na sua formação, é algo incomparável. Por isso, quando me perguntam se eu tenho feito um bom trabalho, eu digo-te com toda a sinceridade, não sei, provavelmente não, o tempo o dirá, mas que há algo que eu te garanto é que eu tenho feito ela mudar muito, bem ou mal, e para algo que eu gosto. Se os outros não gostam, opá, temos pena. O que é que se sente quando tens uma relação destas com uma atleta tua e amiga? O que é que se sente num dia como aquela queda e quando percebes que é uma queda grave? O que é que se sente enquanto treinador? Acho que dá para ver no vídeo. Ainda não tinha acabado de cair todas as pessoas e já estava dentro da pista. Ou seja... Eu vi que alguém saltou para a pista, não percebi quem foi. Fui. Garanto que fui. O Afonso foi atrás por instinto, vendo saltar, perceber que se eu saltei que alguma coisa tinha acontecido de fora do normal. Não costumo saltar, acho que é a segunda ou terceira vez que salto. Saltei quando o Diogo Marreiros fez aquele corte de meta em 2015 na Argentina. Saltei para dentro da pista porque percebi que tínhamos ido à medalha, não sabia de que cor era. Em séniores, a primeira vez que atingimos uma medalha na americana de séniores. Mas naquele momento eu rapidamente apercebi que ela não caiu nada bem e que não estava bem. Os minutos depois foi extremamente estressantes para mim, foi super intensos. Essa noite a seguir também foi uma noite muito, muito dura, mas olhando para o que podia ter sido e para o que aconteceu, não foi nada, está tudo bem. Vai correr tudo bem. E naquele momento específico não há cá europeus nem nacionais nem nada, só há onde é que está, como é que está a Jéssica, eu só pensava se ela vai voltar a ser a Jéssica que todos nós conhecemos. Era a única coisa que me passava na cabeça naquele momento. Tive muito tempo inanimada, foi um bocadinho assustador para quem assistiu. Esta questão dos braços, claro que não é que não seja nada, claro que é de uma gravidade elevada, mas pouco podia ter sido. Está tudo bem. Voltando a ti como treinador, o que é que tu fazes hoje que não fazias há 15 anos? Dou menos treinos. Foco menos no treino. Acho que os faço todo menos ser treinador, devido à conjuntura. Quer dizer, tens uma equipa maior de pessoas que estão... Sim, planei muito mais. Planei, não poder dizer que melhor, mas de uma forma um pouco diferente. Criei uma série de automatismos que permitem ser muito mais eficiente na minha planificação e principalmente no meu controle. Há uma série de aplicações como o Training Peaks que hoje em dia me permite ter um controle sobre o atleta muito melhor, que não fazia antigamente. Consigo ter um controle em vários aspectos, dependendo depois do aparelho que eles usam para treinar e para dormir e para andar no dia a dia. E isso mudou. Agora, o que é certo e no seu espectro mais minucioso das coisas, é super penoso para mim sentir que aquilo que realmente me move é uma coisa que eu não consigo fazer como gostava de fazer. Muitas vezes estou no treino e estou a ser bombardeado por 1001 assuntos que têm que ser resolvidos porque ser treinador de patinagem... E queres tu a cara? Não é só ser treinador de patinagem. Mas hoje, a título de curiosidade, hoje eu treino cerca de 75 atletas em menos de 3 horas e estou cansado, com poucas horas de sono, mas acabei o treino a pensar... Consegui, com uma queda ainda no meio e tudo mais, com crianças mais pequeninas, grandes, com 4 grupos diferentes de treino. O que é certo é que foi um grande treino. E temos muitos treinadores, não estou só a falar de patinagem avançada agora, como tu disseste ao início, que nós somos bombardeados com o futebol e todos nós sabemos histórias de futebol. Temos muitos treinadores que nunca são reconhecidos, temos outros que são reconhecidos demasiado tarde. Tu, aos 41 anos, tens 42 agora, mas tinhas 41, recebes um prémio da Confederação Portuguesa dos Desportos, considerado o melhor treinador do ano no meio de todas as modalidades da Confederação. O que é que isto significa para ti e como ferramenta de validação para todo o teu percurso? Primeiro, é incrível, não estava nada à espera. No momento que vou ao palco, a minha mulher, eu vos desabafar uma coisa um bocadinho tonta. A minha mulher disse assim: preparaste o discurso? Mas disse-me isto 5 vezes. A brincar. Nessa semana disse-me 5 vezes, de manhã, à tarde, já preparaste o teu discurso? Mas estás tonto aqui. E a minha resposta para ela era sempre a mesma: mas estás a brincar comigo, que estás sempre a gozar com a minha cara, porra, deixa-me desfrutar o facto de ter sido nomeado, está tudo bem, não vou ganhar, mas não há problema, olha, ao menos vou poder dizer que fui nomeado como treinador. Eu acho que ganhei por uma série de conjunturas que se juntaram, o facto de ser treinador de 2 modalidades, o facto do grande percurso que a Jéssica fez, o facto das reportagens da SIC e da TV e da Bola TV terem tido um impacto, na minha opinião, mediático em Portugal muito grande na altura. Acho que nunca se falou tanto sobre patinagem do que se falou nessa altura. Isto tudo acho que jogou a meu favor. E depois outra coisa, que é eu era o exemplo que as modalidades pequeninas também podem ganhar. As modalidades pequeninas também têm direitos. Então eu fui, entre aspas, eu estava num lugar ideal. A pessoa certa, na altura certa, no ano certo, com 2 modalidades. No ano certo, cumpri os requisitos mínimos básicos
para ser lançado aos Leões e ser o treinador do ano. Se isso me enche de orgulho, claro que enche de orgulho. Tenho que ter a humildade de dizer que é devido a uma série de fatores que alguns deles nem são meus. E eu, por exemplo, sou apelidado de ganhar com o Miguel Bravo, quando na realidade eu ganhei com o Miguel Bravo como seleção e não como clube. O Miguel não é um atleta meu, mas é um atleta do David Pedro. E dar os parabéns ao David e ao Miguel por tudo o que tem feito. Mas dizer que o que é certo é que este percurso desde 2010, desde a obtenção da primeira medalha, bem poucos os anos que eu não trouxe medalhas com atletas trabalhados por mim, e eu considero que este título também é um bocadinho reflexo de todo um percurso e não só do ano 2025, mas como eu já disse, estar no lugar certo na hora certa e um prémio para tudo aquilo que foi feito nos últimos 15 anos. Se em 15 anos fomos aos pódios 13 ou 12 vezes internacionais, alguma coisa bem feita tem que andar a fazer, alguma coisa para além de sorte tem que ter feito. E estamos todos de acordo. E o prémio não é só bom para ti, apesar de para ti ser brutal, acho que é muito bom para a nossa modalidade em termos de reconhecimento nacional e no caminho do que estavas a dizer, de sermos reconhecidos por todo lado. Tu falaste agora e bem da seleção nacional e de trabalhares com um atleta que não é teu. Como é que vês a evolução da modalidade e dos nossos resultados desde os teus tempos de atleta ou da geração do Hélder, que já acompanhavas, e hoje? Como país, primeiro dizer-te que a evolução é boa, é positiva, não vou ser aquele tipo de pessoa que diz que nós não fizemos coisas bem. Claro que fizemos muita coisa bem, só que eu acho que dependemos muito de fases, dependemos muito de pessoas singulares, Diogo Marreiros, Marcos Leiras, Elizabeth Batalens, casos Patrícia Leal, Catarina Castal, Martim Dias, Miguel Bravo. Dependemos de uma série, sei lá, de 40 atletas que foram fora de séries e que fizeram com que Portugal conseguisse atingir medalhas. Muitas delas, como alguém me explicava uma vez, nós atingimos muitas medalhas, não que nós fôssemos os 3 melhores da Europa. Nós estávamos ali em 7º, 8º, 9º e algumas vezes caía para nós, certo? Agora nós não éramos deliberadamente os melhores da Europa. E isto temos de ser, e gosto de ser pragmático. Sim, mas isso faz parte do desporto, às vezes também quer para os outros, não é? Só para dizer que acho que isso depende muito das pessoas. Nesta fase em particular, acho que temos um buraco competitivo. Oxalá que esteja completamente enganado e que me dê uma grande chapada no próximo mês de julho e que a gente consiga para aí umas 50 medalhas e que esteja redondamente enganado. Mas a modalidade tem evoluído muito nos outros países do mundo e da Europa e do mundo, e nós de alguma maneira não estamos conseguindo acompanhar essa evolução porque há uma série de fatores, porque temos pouca competitividade interna, porque andamos todos nas brigas uns com os outros, porque há sagas e há atletas bons e há atletas topo, e nem sempre há um atleta topo. Uma vez eu ouvi o professor Paulo Batista dizer que o Diogo Marreiras era 1 em 1000, havia Diogos Marreiras 1 em 1000, eu acho que o professor Paulo na altura foi super humilde, acho que há 1 em muitos 1000. E nesta altura não está a vir Diogos Marreiras, nem Marcos Leiras, nem Jéssicas Rodrigues, nem Franciscas Henriques, e temos que construir, trabalhar e acreditar, criar uma metodologia própria, traçar um perfil do atleta português coerente e imperial, ou seja, diferente dos outros, não seguirmos tendências, porque as tendências que só são, ou seja, um determinado exercício só é bom para quem está nesse exercício. Se tu vais copiar o exercício dos outros, para ti não está adequado, não está já não vai dar. E este tipo de questões têm que estar em cima da mesa. E acima de todas as coisas temos que ser humildes o suficiente para perceber que podemos aprender e evoluir com tudo. E vejo que Portugal vai voltar a vingar. Eu digo-vos aqui que em curto, médio prazo vamos voltar a ser bons, e no dia que formos, vocês dirão assim, isso é porque o Olipo está a dizer isto, mas para já não te posso explicar porquê, mas vamos voltar a estar com equipas consistentes em curto prazo. Graças aqui ao Hélder e à nossa vontade de fazer coisas que não existem, nós temos agora uma plataforma em que te vamos ouvir aqui, às vezes forem precisas, sempre com algum resultado, passar assim um bocadinho da média, portanto, e tu não podes dizer que não, porque és nosso amigo, portanto está tudo fácil. Olha, para terminar, o que é que falta para sermos olímpicos? Estamos mais perto ou mais longe desde a última vez que eu te perguntei? Mais longe. Não, eu vou ser mais radical. Para sermos olímpicos no nosso aspecto geral da modalidade, estamos mais longe. Para sermos olímpicos numa prova específica, como por exemplo na maratona, estamos muito mais perto. Um exemplo disso é o facto de integrarmos os Jogos do Mediterrâneo já este ano, em 2026, como sabem, em agosto. Ou seja, isto estamos a aproximar muito mais. Se correr bem e as coisas estiverem bem, nós estivermos nível, conseguimos estar presentes com 2 raparigas e 2 rapazes por país, como eles querem, em 54 ou 50, mesmo que seja em 50 países, nós vamos marcar uma boa posição e isso poderá nos aproximar do olimpismo na questão da maratona.
Na questão da patinagem de velocidade, com 30 atletas numa prova ou 24 atletas numa prova de fundo, com apuramentos, meia final e final, estamos longe, porque temos um longo caminho para percorrer para lá chegarmos, na minha opinião. Para quando um Mundial em Portugal? Estamos mais perto ou mais longe? Se dependesse de mim, era para o próximo ano já. Que não é jogo roller games. Se dependesse de mim, era isso. Só que, infelizmente, as coisas não dependem de mim. E não dependem, pelo incrível que pareça, não dependem de ter uma boa pista, de ter um bom circuito de estrada e de ter pessoas com capacidade para organizar. Depende de uma série de fatores que extrapolam muito mais aquilo que vocês possam imaginar. Decidimos perguntar também a atletas de seleção que não fossem da Ilha da Madeira o que é que acham sobre ti. Eles detestaram, ninguém respondeu. A Uela está aqui a dizer agora que sim, com pessoas a responder. Conheci o Alípio na seleção, sempre foi um treinador diferente, pois com uma metodologia diferente, não estava habituado, o que veio-me a acrescentar no meu potencial bastante, e acho que como treinador acrescenta muito, sobretudo à seleção, e tem-se provado nos últimos anos também, que a seleção tem vindo a crescer bastante, desde que há 10 anos para cá, e é isso. Pá, tínhamos que ouvir. Hã? Ele está magoado. Bateu que a cabeça está mal disposta. Não, estou a brincar. Não, coitado do Miguel, estou a brincar. Nós depois temos algo que se está a tornar uma tradição do Speed Talks, mas antes disso quero perguntar onde é que vês a nossa modalidade dentro de 20 anos? Onde eu quero a minha modalidade durante 20 anos? Olha, quero a minha modalidade com um campeonato do mundo e 2 campeonatos da Europa organizados daqui a 20 anos, nesse percurso, ou seja, temos 20 anos para organizar esses eventos, com muitos mais títulos europeus e mundiais e com muito mais clubes em Portugal, com muito mais treinadores. Tipo, eu diria que temos que ter o triplo dos clubes e 10 vezes mais os treinadores. Olha, o que é que nós temos aqui era uma tradição. Não te vamos dar nenhum contexto, vais ter que responder o que tiver à cabeça. 4 perguntas, estás pronto? Estou. Vamos lá. O que é que significa velocidade para ti? Velocidade é a gasolina do avião. O que é que acontece naqueles segundos mesmo antes da partida? Nada, preparar Antes do o Excel para registrar as coisas. O que é que ninguém vê? O que é muito importante. O que é que dirias ao Alípio Silva quando o Alípio Silva tinha 15 anos? Se falasses agora com o teu eu de 15 anos, o que é que dizias? Eu diria a frase que digo aos meus atletas: as vacas não dão leite. Tens que tirá-las.